Glórias a Deus. Vamos Deus. receber o homem de Deus, pastor Océlio, pastor da Glória a igreja. Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer muito grande poder revê-los nesta noite, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus de Nazaré. Quantos estão felizes com Jesus esta noite? Sejam todos bem-vindos. Esta é a primeira noite da jornada da família diante do altar do Senhor. É uma bênção muito grande quando no primeiro dia de um ano a igreja se reúne para começar este ano na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa: a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Não tem como dar errado se você colocar a sua vida diante do altar de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós estamos começando, e eu gostaria que você fizesse o seu pedido e venha orar conosco. Quem ainda não recebeu o material para fazer o seu pedido, você pode levantar a mão que nós vamos mandar entregar para você agora. E você pode fazer aqui. Ali eu estou vendo os irmãos que ainda não receberam. Cadê os jovens que estão entregando ali, ó? As cadeiras brancas descendo lá, aqui no meio. E você pode fazer o seu pedido. Faça com fé, crendo, porque maior é o Senhor. Deus tudo pode fazer. Nós somos testemunhas das maravilhas do Senhor. Eu tenho recebido muitas bênçãos de Deus. Eu glorifico a Ele, porque a sua bondade dura para sempre. Amém? Os irmãos estão ouvindo o som normalmente aí? Todos estão ouvindo? Normal? Está bom o som? Está audível? Está dando para entender? Aí, Júnior e Vanessa, está dando para ouvir aí? Ali na entrada, Levi, está me ouvindo aí? Ok, ótimo, então está bom. Carlão, está de parabéns. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 35. Hoje nós vamos falar do altar da família. A família diante do altar. Não tem coisa melhor do que um pai de família conseguir levar a sua família e colocar diante do altar de Deus. Isto é lindo, isto é maravilhoso. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Coloca para mim no telão, por gentileza. Podemos ler? Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos, subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido,
o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Versículo 7. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amém. Espírito Santo, esta palavra é poderosa e jamais vai voltar vazia. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, quando estamos começando a jornada da família diante do teu altar. Oh meu Deus, olha para as famílias que estão aqui conosco, olha as famílias que nos assistem pela internet. Deus, que a tua bênção alcance cada um deles. Aqueles que oram conosco agora, Senhor, através do YouTube, do Facebook. Senhor, que a tua bênção esteja com eles também. Que a tua palavra alcance os corações, e a tua bênção seja sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus amados irmãos, não foi fácil subir a Betel, principalmente com uma família grande como era a família de Jacó. 12 filhos e uma filha. Deus tinha um propósito com aquela família. Aqueles 12 jovens seriam 12 patriarcas da futura nação de Israel. Eles formariam 12 famílias, 12 tribos, e respectivamente a nação de Israel. O mais importante é que deles viria o Messias, o Salvador do mundo, onde se cumpriria o propósito de Jeová a Abraão, quando Deus falou a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó precisava assegurar o futuro espiritual da sua família, e só havia um caminho: Betel. Quando chega lá ele diz El Betel. El significa Deus, é o sufixo de Jeová, El, Deus. E ele disse: Deus, casa de Deus. Deus, casa de Deus, El Betel. E agora, este homem chamado Jacó, ele tinha recebido uma promessa de Deus, e ele precisava organizar a sua família para poder ser instrumento de Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida daquela família. Eu sei que a maioria dos irmãos que aqui estão tem a maior dificuldade para levar um filho à presença de Deus, 2 filhos à casa de Deus, 3 filhos à casa de Deus. Agora imagine Jacó com 12, 13. Não era fácil. E os meninos estavam com um problema seríssimo, problema de caráter. Mas o primeiro problema não estava nos filhos, o problema estava em Jacó. Jacó, ele tinha um problema seríssimo de caráter. Mas Deus, ele pensou o seguinte: vou trabalhar primeiramente no pai, vou trabalhar primeiramente na mãe, e depois vou trabalhar nos meninos. É importante o agir de Deus, como Deus trabalha. E Deus começou trabalhando na vida de Jacó. Todos nós sabemos que Jacó é filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, Abraão filho de Tera, Tera filho de Naor. Deus chamou Abraão quando ele morava lá em Ur na Caldeia,
E Deus fez uma promessa muito grande para Abraão. Deus disse: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebeu essas 3 promessas: uma promessa pessoal, uma promessa nacional e uma promessa internacional. E agora veio o filho Isaque, herdeiro da promessa de Abraão, e Deus fala com Isaque e dá-lhes a mesma promessa que deu para Abraão. Mas Deus também agora fala com os filhos de Isaque e fala com Jacó. Mas só que o nascimento de Jacó e Esaú foram 2 irmãos gêmeos, mas o Jacó nasceu depois do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que ele nasceu segurando no calcanharzinho do seu irmão. E logo então lhe deram o nome de Jacó, que significa em hebraico Iagob, aquele que agarra, aquele que agarra e segura. Ele nasceu agarrado ao pé do seu irmão gêmeo Esaú. Jacó passou a ter o nome que significa suplantador. E ele então já nasceu com este problema: suplantador, aquele que agarra, aquele que é trapaceiro, aquele que está querendo o que é do irmão. Olha a situação difícil. E este homem agora consegue enganar o seu pai, enganar a sua mãe, e sai fugitivo. Mas quando ele vai fugindo, que ele está no deserto, Deus encontra com ele. E é ali que começa a mudar a vida daquele homem, porque ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele viu uma escada da terra até os céus. Anjos subiam e anjos desciam. E ele se acorda dizendo: este não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele levava um vidro de azeite, possivelmente um bálsamo de Gileade, para aquela caminhada. Ele estava indo fugitivo com medo do seu irmão Esaú. E é naquela hora que ele pega aquele azeite e derrama sobre a pedra que ele tinha feito por travesseiro. E nem ele imaginava que aquela pedra simbolizaria o Messias, que seria ungido. E agora Jacó fica atônito com a visão de anjos, e ele diz: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a porta do céu. Deus começou a trabalhar na vida daquele homem que se tornaria um patriarca, pai de patriarcas, e que Deus iria na frente mudar o nome dele, fazer uma mudança para que ele pudesse ser abençoado. Mas ele tinha um histórico do seu avô Abraão, um homem que gostava de altar. A Bíblia diz que Abraão sempre estava levantando o altar. Levantou um altar em Betel, levantou um altar em Hebrom. Abraão sempre estava diante do altar. E foi diante do altar que Deus fez a grande mudança na vida de Abraão. E agora, a mensagem de Deus para Jacó era que ele também levantasse ao altar. Mas Deus precisava trabalhar na vida deste homem. Jacó era um homem trabalhador, afetuoso, astuto, religioso, porém um crente carnal, como muitos dos nossos dias. Ele queria saber mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. E agora este homem, que Deus tinha um projeto na vida dele, era filho de crente, neto do patriarca da fé, no entanto tinha tremendos problemas de caráter. Problemas de caráter. Era um enganador, oportunista,
É muito importante quando a gente olha o agir de Deus na vida de uma pessoa. Além do seu caráter desequilibrado, tinha inimizade com seu próprio irmão. Eu não sei como está a sua vida. De repente você veio para esta vigília, para essa jornada, e eu sei que Deus trouxe você aqui para tratar com você. Esses 7 dias nós estamos nos colocando diante do altar de Deus, para que o Espírito Santo venha tratar conosco. Eu quero que Deus trate comigo durante esta semana. De repente alguns de nós temos problemas de caráter. De repente alguns de nós estamos com problemas com os nossos irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito com você. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe a esta vigília, a esta jornada, para dizer para você que Deus tem um propósito com você, e esse propósito continua de pé. E Deus começou a trabalhar. Ele havia enganado seu próprio pai Isaque, ganhado a fazenda do seu sogro e fugido, levando as filhas do patrão. A vida dele era fugindo. Foi para a casa do sogro fugindo do irmão. Agora sai da casa do sogro para a casa do pai, fugindo do sogro. Era uma situação difícil. Problemas de caráter. Você veio para a igreja, você está servindo a Jesus Cristo, mas eu não sei qual é o seu caráter. Mas eu só sei uma coisa: que o Senhor Jeová, o maravilhoso Espírito Santo, Ele sabe trabalhar, Ele sabe como agir nas nossas vidas, para mudar esse caráter, para que você tenha um caráter de cristão e seja abençoado, para que o propósito de Deus seja realizado na sua vida, e Deus cumpra o seu propósito com você. Deus falou com ele, mostrando-lhe a necessidade da reconciliação com seu irmão. Deus disse: você precisa ser abençoado. Muitas das vezes Deus tem um plano grande para com uma pessoa, mas essa pessoa não entende que o Deus que nós servimos é um Deus santo, santo, santo. Os querubins estavam olhando para Deus. A Bíblia diz que os querubins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles ficavam dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A palavra santo significa como Ele é como o que Ele diz. O que Ele diz é como Ele é. O que Ele fala é como Ele é. Não tem mudança. Ele é íntegro, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Este Deus que é santo é o caráter dele, é o caráter de Deus em Cristo Jesus, que Ele enviou para que a igreja tenha o caráter de Cristo neste mundo. E dentro deste caráter é onde começa a agir nos nossos sentimentos. Vem o amor de Deus aos nossos corações. Vem a maneira de você liberar perdão. Vem a maneira de você servir, amar, perdoar e servir. O caráter. Deus estava trabalhando no caráter de Jacó. Em seguida, Jacó entendeu que ele precisava perdoar o seu irmão. Ele precisava amar o seu irmão.
Ele precisava confessar e dizer: meu irmão Esaú, eu te enganei, eu enganei meu pai, eu peguei a bênção patriarcal que era sua, eu fugi, mas eu quero te pedir perdão, eu quero te dar presentes. Os presentes ali eram como oferta pela culpa. E é naquele momento que ele se humilha diante de Deus. Agora você já começa a ouvir Jacó orando diferente. Ele já começa a dizer: Senhor, eu não sou digno da menor de todas as tuas beneficências que tens usado para com o teu servo. Jacó aparece orando em meio à aflição e o medo, quando soube que seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 soldados armados. Ele temeu. Aí ele ora: ó Senhor, livra-me da mão do meu irmão Esaú. A conta estava chegando. Às vezes você faz uma coisa e pensa que nunca vai chegar a boleta. A conta chega. E é aí que nós precisamos chegar diante de Deus. Deus tem muitas maneiras que Ele usa para tratar conosco, mexendo no nosso caráter, para chegarmos no propósito que Ele quer, para que sejamos abençoados. Deus tem um propósito com a sua família. Deus tem uma bênção maior para com a minha família, com a sua família, com as nossas famílias. Mas muitas das vezes o nosso caráter, o que nós temos feito diante de Deus, está impedindo o agir, a unção, a presença de Deus, o mover de Deus na nossa vida. A necessidade de um quebrantamento. Porque para chegar diante do altar, altar é lugar de sacrifício, igreja. Altar é lugar de lágrimas. Altar é lugar de quebrantamento. Altar é lugar de rendição. Altar é lugar de encontro. Encontro do homem com Deus. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de você se render, de você confessar, de você orar, de você clamar, de você se render e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim. Jacó entra no meio da aflição e começa a orar. Nessa sequência de reconciliação, Jacó, arrependido, manda presente para o seu irmão como oferta de sacrifício pela culpa. Deus estava preparando Jacó para poder levá-lo a Betel. A obra ainda não estava completa. Faltava pelo menos 3 fatores básicos na vida de Jacó. O primeiro era o quebrantamento através da solidão. Pastor Elvis, Deus tem uma caixinha de ferramenta. Tem horas que eu penso assim, e Ele olha para mim e diz: essa ferramenta dá certo para mim quebrantar o Océlio, mas essa aqui já dá para mim quebrantar a Nádia, mas essa aqui já dá para mim quebrantar o Marcos. Ele sabe aonde nos apertar, e Ele resolveu apertar Jacó através da solidão. Jacó tinha muitos amigos, muitos trabalhadores, uma família grande, mas Deus disse: deixa eles passarem, fica você aqui, porque eu quero conversar sós com você essa noite. De repente você está querendo que Deus fale com você, e Deus está dizendo para você esta noite: eu quero falar sós contigo. Repataturi remendecai anábia. É maravilhoso quando Deus fala no meio da congregação, mas é forte quando Ele fala conosco a sós. E Ele pegou Jacó, todos foram, lá onde ele gritava, ninguém lhe ouvia.
E o anjo apertou forte. Apertou forte. Porque ele tinha um problema de caráter. Irmão Luiz, era tão sério o problema de caráter, que ele não queria ser ele queria ser outro. Ele queria ser o irmão dele. E Deus disse: agora você tem que dizer quem é você. E Deus pergunta: como é o seu nome? Ele não poderia dizer: sou Esaú, porque ele estava diante de Deus. Ele estava diante do altar de Deus. E diante do altar de Deus não dá para mentir, não dá para enganar. E diante do altar de Deus, Deus disse: quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é você? Ele não podia dizer: eu sou Esaú. Agora ele teve que abrir a boca. Ele teve que dizer, Gisele. Ele teve que dizer agora: eu sou Jacó. Mas isso não foi fácil. Levou uma noite inteira. O problema de caráter era tão grande que ele queria ser outro. E Deus disse: você tem que ser você. Me diga quem é você. Me diga o que é que você faz. Me diga o que é que você está fazendo. Você mentiu para o seu pai. Pecado contra a paternidade, contra a autoridade espiritual. Tem muita gente que tem falado contra o seu pai, tem amaldiçoado o pai. E isso está diante de Deus. Era um problema sério, problema de paternidade que Jacó estava passando. Você quer entender um pouco sobre isso? Faço uma pergunta para todos nós: qual é a imagem bonita que você tem do seu pai? Qual é a imagem horrível que você tem do seu pai? Qual é que você está guardando? Isso está diante de Deus. E foi ali, naquele momento do quebrantamento, que Jacó entra no altar de Deus, e Deus agarra ele e diz: fala teu nome, vai falar a verdade. Enganou teu pai é autoridade espiritual. Eu quero te abençoar, mas tem que ir lá perdoar o teu pai antes dele morrer. É sério. Mas você quer ser abençoado, mas você guarda ressentimento contra o seu pai, contra a sua mãe. E a palavra do Senhor nos diz: honra o teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com promessa: para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. Só quem está entendendo o que Deus está falando conosco. E agora Jacó estava sendo quebrantado. E o anjo agora aperta nele, dá uma apertada na coxa dele. O aperto foi grande, Charles. Foi grande. Arrebentou os nervos. Arrebentou os nervos. O anjo apertou com força. Fala! E é ali que ele deu o grito: ai! Você está esperando Deus te apertar mais para você dar o grito e mudar esse caráter. Deus tem planos com você, Deus já falou com você, e você fica perguntando: por que Deus não cumpre seu propósito para a minha vida? Porque ainda tem problemas de caráter, e esse caráter precisa ser mudado. Aleluia. Quando o anjo aperta, que ele grita, aí ele diz: é Jacó. E Deus diz: como você agora entendeu, eu mudo o seu nome. Faça assim, ó, faça assim comigo.
Mudança, mudança. Diga mudança. Vire para o seu vizinho e diga assim: olha, Deus quer mudar o teu caráter. Deus conta contigo nesta última hora, mas o caráter precisa ser mudado para que a unção fresca do Espírito Santo venha sobre a tua cabeça e tu seja chamado de príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Diga para o seu vizinho: Deus quer mudar o seu caráter, mudar o teu nome, para que você seja chamado de príncipe de Deus. Deus estava preparando Jacó para poder levá-lo a Betel. A obra não estava completa, faltava 3 fatores: o quebrantamento através da solidão. A Bíblia diz que Jacó ficou sozinho, porém Deus falava mais alto com ele na solidão. 2, Deus queria falar a sós com Jacó, era segredo que Deus queria revelar e serviria para a firmeza da sua jornada, da jornada da família diante do altar. Você veio aqui essa noite, na primeira noite, e eu acredito que Deus trouxe você aqui. Você veio para orar, para entrar este ano na presença dEle, como já o fizemos nesta madrugada. Mas há necessidade de ouvir mais perto a voz de Deus. E durante essas 7 noites, Deus vai falar com você. E hoje Deus já está começando a falar com você e explicando para você que há necessidade de mudança na sua vida, para que a sua família também possa chegar diante do altar. Um varão que lutou com Jacó até o romper do dia. Oh, que noite difícil que marcou a sua vida. No meio da luta, Deus perguntou: qual é o seu nome? Deus quer ouvir a sua confissão sincera. Entre nesta jornada e faça uma confissão sincera, sincera. Somente Deus é capaz de mudar o caráter do homem. De repente, a grande mudança. Deus disse: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. As marcas da luta na jornada. Despontava o sol quando Jacó passou Penuel e cocheava de uma das pernas. Penuel foi o nome que Jacó deu ao lugar da luta com Deus. Marcas de Deus no corpo de Jacó. Penuel significa uma nova vida, um novo caráter, uma nova experiência, uma experiência inesquecível, uma verdadeira lição para a sua posteridade. No Penuel, Deus marca as vidas das pessoas que têm um encontro com Ele. O Penuel foi uma preparação para Jacó levar a sua família no altar lá em Betel. Esse Penuel, muitas das vezes nós ficamos a perguntar: mas por que está me sucedendo isso? Por que eu estou passando por esta prova? Por que essa luta tão grande sobre mim? E Deus está dizendo: é porque eu quero te aperfeiçoar. Eu estou trabalhando na tua vida. Eu quero você um vaso mais lapidado, mais polido, mais verdadeiro, mais honesto, mais amoroso, mais perdoador, mais servo. É forte, né, Benão? Jacó estava preparado agora para subir a Betel, um momento especial de receber a bênção para a sua posteridade. Ele ensina a sua família a levantar um altar ao Senhor. É aí que Deus diz para ele: Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali, mora ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão.
Irmãos, esse texto é muito lindo, é muito forte, e tem lições maravilhosas para nossas vidas. Agora Jacó precisava levar a família a Betel, e não era só um culto, era para morar ali, habita ali, mora lá. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor Cláudio? Eu aprendo que este Betel, a casa de Deus, que representa a presença de Deus, só um culto, só a alegria de um culto não vai modificar a sua vida. Você tem que ter culto de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Tem que morar na casa do Senhor, tem que meditar na palavra de manhã, de tarde, de noite, orar de manhã, de tarde, de noite, procurar servir a Deus, para poder Deus inculcar em você este novo caráter de cristão, para que a sua vida mude. E o local é a família diante do altar. Eu fico pensando como Satanás olhava para a família de Jacó. Eu imagino Satanás dizendo assim: ah, perdeu. Esses meninos todos desviados. Não era desviado assim que foi ali, tomou uma cachaçazinha, não. Não era desviado que pegou uma pitadinha ali de droga, não. Eram meninos violentos. Eles entraram numa cidade e mataram 50 homens. Eram assassinos. Eles roubaram o que eles tinham. Eles foram covardes com Siquém. Jacó disse: nós temos que ir embora. E Deus, quando viu aquela situação, Deus disse: só tem um jeito. O diabo já estava aplaudindo. De repente Satanás já está aplaudindo, dizendo para você: tua filha já era, já foi, teu filho já foi, e você não sabe o que fazer. Mas eu quero profetizar para você em nome do Senhor Jesus: há poder no sangue de Jesus Cristo. Esta batalha não está perdida. Entra na presença do Senhor e toma a direção, e diga: eu não tive filho para entregar para Satanás, meus filhos são para Deus. E em nome do Senhor Jesus, resgata teus filhos, resgata tua família, leva diante de Betel, porque Deus vai mudar a situação. Só quem está entendendo, levanta essa mão e glorifique. Jacó então levanta um altar, cumpriu seus votos para serem fiéis ao Senhor. Leva a oferta sobre o altar, utiliza o azeite da santa unção, valoriza a casa de Deus. Temer ao Senhor e adorá-lo com sinceridade. 7 coisas ele fez. A primeira coisa, ele disse: eu vou ensinar os meus filhos a levantarem um altar. Ensinar os filhos a levantar um altar é ensinar os filhos a orar. A oração é a lenha. É ensinar os filhos a colocar a oferta diante do altar, seu próprio corpo. A Bíblia diz que os nossos corpos são sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. É o nosso culto racional. Ele foi ensinar os filhos a levantar um altar. Você já ensinou seu filho a levantar um altar? Já ensinou seu filho a orar? Já ensinou seu filho a jejuar? Já ensinou seu filho a ofertar? Já ensinou seu filho a se quebrantar diante do Senhor? Já ensinou seu filho a louvar a Deus? Já ensinou seu filho a adorar o Senhor? É isso, é levantar um altar.
Outra coisa, a segunda coisa que ele fez, ensinou os filhos a cumprir votos. Ele disse: meus filhos, antes de eu ir para lá, antes de eu casar, antes de eu encontrar sua mãe, eu fiz um voto diante do altar de Betel. Eu prometi ao Senhor que se Ele me abençoasse, me levasse em paz, me tornasse próspero e me tornasse em paz, me guardasse, me desse vestimenta, me desse pão, me tornasse próspero, quando eu voltasse, Ele seria o meu único Deus. 2, de tudo eu pagaria o meu dízimo, seria fiel no dízimo como Abraão. 3, eu levantaria uma casa para louvor dele aqui em Betel. Ele ensinou seus filhos a fazerem o voto. Ele ensinou seus filhos a serem dizimistas, para serem fiéis diante de Deus. Ele ensinou eles a ofertarem com adoração. E ele ensinou também como usar o azeite da santa unção, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Ele ensinou os seus filhos a valorizarem Betel, a casa de Deus, o lugar aonde nós temos que servir e adorar o Senhor. Ele ensinou os seus filhos a temer ao Senhor, adorá-lo com sinceridade. 7, acima de tudo, honrar o Senhor Deus com toda a sua força, com todo o entendimento e de todo o coração. Vejamos o que aconteceu com Jacó e com a sua família. Deus ordenou que ele levantasse e habitasse em Betel. A presença de Deus começou a estar com eles. Quando eles decidiram a fazer a limpeza para ir a Betel, quando Deus disse: Jacó, levanta, sobe a Betel, ele disse, reuniu a sua família. Nós precisamos reunir a família para falar de santificação, de santidade ao Senhor, de vida íntegra diante de Deus, de fidelidade a Deus. E ele levanta a sua família e faz tudo isso. Aí ele diz para eles: nós temos que agora fazer uma limpeza. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar a idolatria. Diga comigo: tirar a idolatria. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Será que essa pecinha não está se tornando uma idolatria? Será que o meu WhatsApp não está se tornando uma idolatria? Consegue ficar sem isso um dia? Quantas horas você está passando na frente do WhatsApp? Quantas horas? Ele diz: olha, hoje, esse dia você ficou tantas horas. Está tudo registrado. Quantas horas você ficou na presença de Deus? Você consegue ficar 10% na presença de Deus do que você fica na frente disso? Ei, igreja, olha a idolatria. E Deus disse: tira os ídolos estranhos. Isso aqui é uma ferramenta, mas pode se tornar uma destruição. Tem 2 gumes. Tem obreiros que estão perdendo o ministério por causa disso. Tem pessoas que estão perdendo a família por causa disso, porque não sabe usar. Isso se tornou um ídolo. São esses dias que nós estamos vivendo.
E Deus disse para ele: tira a idolatria. Eles pegaram os ídolos, tira a vaidade. Eles pegaram a vaidade e enterraram. E agora vamos para Betel. O que eu estou falando é muito forte. Nós estamos criando ídolos, nós estamos criando os bezerros, e a presença de Deus está se indo, a glória está se indo. Uma das minhas maiores preocupações como pastor de igreja é pedindo ao Espírito Santo: não nos abandone, não nos deixes, tenha misericórdia de nós. Porque eu já visitei várias igrejas em vários países que Ele não está mais lá, a glória já se foi. Os crentes se reuniam uma vez no mês, e esse mês não vai ter culto porque o pastor está de férias. Falamos com um pastor que tinha 50 crentes. Disse: rapaz, vamos fazer uma evangelização para te aumentar o número dos salvos aqui. Disse: não, pastor, esses aqui são suficientes para me sustentar. A glória já foi. Igreja, como diz o irmão, cutuca teu irmão aí: ei, vamos nos acordar. Estamos vivendo os últimos dias. O arrebatamento está chegando, o rei está voltando. É hora da igreja ficar esperta e ver o que é que está sendo idolatria na sua vida, na sua casa. Tira a idolatria, tira a idolatria. Deixa a idolatria de lado, deixa o bezerro de lado e corre para o altar de Deus. Corre, 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 salva, escapa por amor à tua vida e da tua família. Tá, Paulo Ramá, choremene. Aleluia. Deus estava dizendo: habita na minha presença. Betel significa presença de Deus. É Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí quando isso acontece, aí você pode dizer: porque Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Presença de Deus. Igreja, presença de Deus na jornada. Habitar no esconderijo do Altíssimo é a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela só fica se não tiver bezerro, se não tiver idolatria. Isso tudo impede e atrapalha o agir de Deus. Deus ordenou que ele se levantasse e habitasse em Betel. Deus pediu que ele levantasse ali um altar. O altar é lugar de sacrifício, lugar de adoração, lugar de encontro com Deus, é lugar de comunhão. E quando tudo de vossa vida é colocado à disposição de Deus. Tem um hino que diz assim: quando tudo colocamos diante do altar. Olha, gente, colocar diante do altar, você não tem mais domínio. Quando eu chego diante do altar, eu não tenho mais domínio. Quem manda agora é o dono do altar. Eu estou diante do altar, eu não tenho mais querer. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou debaixo do senhorio dele. Eu estou rendido diante do altar. A Bíblia diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces.
É o momento que nos expomos por inteiro à disposição da análise e sondagem divina. Jacó sabia que diante do altar precisaria estar em comunhão com Deus, vivendo em santidade, em fidelidade. Levantar um altar requer sacrifício e pagar um preço que muitos se escusam fazer. Você abriu mão tão fácil da sua família. Você abriu mão tão fácil dos seus filhos para Satanás. E ainda diz assim: é porque eles já são de maior. Ele já é de maior e ele quer. Você é pai, você é mãe, você sabe levantar um altar. Levanta um altar com jejum e oração, com intercessão e com a palavra, e a unção de Deus vai vir, e toda obra maligna vai ser repreendida, e toda obra diabólica vai cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado quando você colocar-se diante do altar. Oh, aleluia! O processo é sério. Deus exigiu que Jacó, que lá em Betel, levantasse um altar. Ele precisava colocar sua casa em ordem, fazer uma limpeza na sua família, para poder chegar na presença de Deus. Tirou os ídolos. Jacó ordenou à sua família: tire os deuses estranhos. A idolatria é tudo aquilo que ocupa a primazia de Deus em sua casa. Deus tem que continuar sendo o alfa e o ômega, o primeiro e o último. A renovação espiritual na família consistia em remover do lar tudo que era ofensivo a Deus, o Deus de santidade. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, ele sabia da história, ele já tinha tido uma experiência forte com Deus, e agora ele não tinha outra saída, era levar a sua família diante do altar. E Deus disse: remove tudo que era ofensivo a Deus. Deus estava exigindo santidade, e Deus estava dizendo: vocês têm que se comprometer em viver em santidade pessoal. Eu preciso que vocês façam uma aliança, renovar os seus votos a Deus, com devoção e adoração. É um novo realiançamento. Esta semana, Marcos, nós precisamos fazer um novo realiançamento com Deus. Cada família, cada pai que está aqui, cada mãe, você precisa tomar a dianteira da sua família, como profeta de Deus, como sacerdote do lar, e dizer: eu estou aqui para trazer a minha família diante do altar de Deus. A ordem era muito séria: purificai-vos, mudem as vossas vestes. Purificar significa renunciar, santificar, limpar o coração e a mente. Era lavar-se totalmente. Mudar as vestes representa um novo conceito, nova aparência, melhor preparo, roupas novas, nova vida. A família de Jacó entendeu a mensagem. Nossas famílias precisam entender. Dos dias que nós estamos vivendo, são dias difíceis e trabalhosos. Ou você vai se despertar e vai correr para os pés do Senhor nas madrugadas, ou você vai fazer um novo realiançamento com Deus e se render nos pés dele, e toda madrugada está lá com a sua toalhinha e o seu rosto no pó, clamando pela misericórdia dele por você e pela sua família. Ou então você vai ter o desprazer de ver Satanás triunfando e acabando com a tua família.
E eu digo para você em nome do Senhor Jesus: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O sistema mundano, orquestrado pelo príncipe das trevas, está aí, mas a igreja está forte, indo de poder em poder, de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória, lavada e comprada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. As mulheres deixaram a vaidade e se submeteram à disciplina, e só assim poderiam subir a Betel. Veja os benefícios maravilhosos que aconteceu com quem leva a sua família a Betel. Vamos todos de pés. Olha os benefícios. Eu sei que você está achando que isso é muito difícil, mas melhor são os benefícios. Olha os benefícios que Deus deu. Olha o que acontece quando alguém leva a sua família ao altar de Deus. Deus confirmou o nome do pai de família. Jacó, o seu nome será Israel. E a Bíblia diz: e chamou-se Israel. E chamou-se Israel. Deus muda. Diga: Deus muda. Deus muda situações. A presença de Deus na família. Acontecem milagres. Eu estava falando com o pastor Cláudio. Eu digo: pastor, tu prestou atenção que os crentes nunca mais pediram para dirigir um culto na casa deles? Os irmãos faziam um voto e nós íamos dirigir um culto na casa dos irmãos. Ninguém mais pediu culto na sua casa. Um culto na casa, a gente canta, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente busca o Senhor, a gente ora na casa, e toda obra diabólica sai fora da casa. Mas hoje é o contrário. Muitos estão com vergonha de chamar os crentes para vir na casa, porque os vizinhos sabem quem é a peça. E aí ele não quer que os crentes venham para dirigir o culto. Também ele não quer agradecer a Deus. Culto de gratidão na minha casa. Venha orar comigo. Vem pedir a bênção de Deus. E ouça o que eu vou dizer agora. Aqui a palavra do Senhor. Deus disse: purificai-vos, mudai as vestes. Para poder ir ao altar de Deus, precisa se levantar, tirar os ídolos, purificar as vestes, tirar a idolatria, tirar a vaidade. Satanás está pintando e bordando na vida de muita gente e na casa de muitos crentes. Sabe como? O espírito do anticristo está agindo aí. Aí Satanás, ele prepara lá um negócio bonito, um presente. Vou levar um presente. E aquele presente ele vai e oferece aos demônios. E agora chega, olha, irmão, trouxe um presente para ti. E você pega aquele presente. Você não ora, não apresenta ao Senhor, e você coloca na sua casa. Está lá dentro da sua casa algo que foi oferecido no terreiro de macumba, nas encruzilhadas, na beira aí do Tocantins. Está lá dentro da sua casa, e Satanás está pintando e bordando, acabando com o teu casamento, acabando com a tua saúde, e você não sabe o que é. Porque você está morno. Você não tem força para orar. Você não tem forças para levantar um altar diante de Deus. E nesta noite Deus está falando com você. Levanta-te, resplandece, faz uma limpeza,
Tira a idolatria da tua casa. Faz uma limpeza espiritual dentro do teu lar. Ama, perdoa e levanta um altar a Deus. Tem lugar para tudo na sua casa, menos um lugar de oração. Quando você era ímpio, cheio de ídolos, tinha um oratório. Este canto aqui é para os meus santinhos. Agora que você serve a Deus, tem lugar para tudo na casa, menos para colocar a Bíblia, menos para você se curvar com a sua família, menos um lugar de oração. Lembra do filme Quarto de Guerra? O lugarzinho da oração, onde os pedidos estão lá, onde você chega e se rende. Isto é um altar dentro da minha casa, aonde eu louvo e adoro o Senhor, aonde eu leio a palavra, onde eu me derramo. Nós precisamos, igreja, 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 te desperta, porque esta é a última hora. Os benefícios de ter um altar. Disse Deus, disse mais Deus: eu sou Deus poderoso. Frutifique e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti. Olha que promessa. As promessas, elas nascem quando você está no altar. Reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs ali uma coluna no lugar onde falara com Deus, coluna de pedra. Derramou-lhe sobre ela uma libação de vinho, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel, casa de Deus, o nosso lar, o altar do Senhor. Você quer ouvir Deus falar com você, mas precisa consertar. Precisa consertar. Curve a sua cabeça agora e comece a conversar com Deus. Diga: ó Senhor, eu vim aqui, esta é a primeira noite, e eu quero, meu Deus, realiançar contigo. Eu quero, meu Deus, melhorar a minha vida. Eu quero deixar de ser um Jacó, eu quero ser um Israel. Eu quero levar minha família diante de ti. Diga assim: ó Senhor, o Senhor que mudou a história de Jacó, que era pior do que a minha, vence por mim, vence por mim, vence por mim. Me dá força, me dá graça, pois eu quero, Senhor, chegar com a minha família diante do teu altar. Eu quero me quebrantar. Reconheço que sou falho, reconheço que só o Senhor é Deus, reconheço que tenho falhado diante de ti, mas eu me quebranto nesta hora e peço a tua misericórdia sobre mim. Restaura a minha alma, restaura a minha vida, restaura a minha família, restaura meu ministério, restaura-me, Senhor. É você e Deus agora, é você e Deus. Fala, Espírito Santo, com esta vida, fala com este homem, fala com esta mulher, fala com este filho, fala com esta filha, fala com este obreiro. Espírito vivo, santo, para a glória do nome de Jachurra Mandai Cantamanamá. Aleluia. Marcos, pega o microfone e vamos orar.
Curve a sua cabeça. Converse com Ele. Este é um momento de reflexão. Esta é a primeira noite. Deus tem propósito com a sua vida. Deus jamais iria salvar a tua alma para viver em depressão. Deus jamais iria salvar a tua alma para você viver angustiado, envergonhado, triste, como se fosse um ímpio. Deus salvou a tua alma com propósito eterno de bênçãos, de alegria, de felicidade, de prosperidade, mas precisa consertar. Shamanamá, é você e Ele, é você e Ele, é você e Ele, é você e Ele, é você e Ele. Fala, Deus, fala, Deus, nos quebranta, quebranta-me. Tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu me levanto, quando eu me assento. As palavras não me veio à boca, tu já sabes o que vou dizer. Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, tu já estás aí. Ó Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero levar a minha família diante do teu altar. Eu quero ouvir a tua voz. Muda esta situação. Ramai chui de cante menehebenai. Chama na mahai. Pastores, entrem no meio da multidão e estendam as mãos, porque o Espírito do Senhor está falando com vidas aqui. Este é o momento de ação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está se movendo nos corações. Deus está falando com você. E Deus está te dizendo que o propósito dEle para a tua vida está firme. Deus não te quer doente, enfermo. Nenhum pai tem prazer de ver um filho sofrendo. Deus te quer sadio. Deus te quer alegre. Por que tu estás triste? Por que estás abatido, a minha alma? Lama shuri remandakai. Ó Espírito, ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, esta é a última hora da tua igreja. Pai, nos fortalece, nos ajuda, restaura vidas, restaura vidas. Pai, nós queremos chegar diante do teu altar, orando lento, que eles estão, o Espírito Santo está queimando lá embaixo, orando lento. Aleluia. Pai, nós estamos aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia. Sentimos, Senhor, o poder da tua voz dentro de nós. Aleluia. Senhor, nós queremos que esse ano seja diferente. Senhor, nós chegamos aqui, Senhor, para mudarmos de vida de verdade. Estamos aqui, Senhor, como Jacó. Tantas coisas deram errado. As guerras são tão grandes. As batalhas são terríveis.
Se não for o Senhor, o inimigo tinha nos consumido vivos. Senhor, nós reconhecemos as nossas misérias, a maldade que existe dentro de nós. Há tanta coisa ruim, Senhor, no nosso caráter, na nossa alma. Ah, Senhor, tem tanta coisa dentro de nós que precisa mudar. Há tantas coisas que precisam ser transformadas. O nosso jeito de falar nos purifica, Senhor, aqui. Nos toca aqui como o Senhor tocou em Jacó. Mexe em nós aqui essa noite. Nós precisamos chegar em Betel, Senhor. Nós precisamos chegar no final dessas vigílias com uma vida totalmente transformada. E Tu estás mexendo em nós aqui agora, meu amor. Tu estás mexendo dentro de nós aqui agora, na Maramagaia. Mexe, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Lá onde ninguém tem capacidade de ir, só o Senhor. Abre essas gavetas escondidas. Tira, Senhor, aquilo que precisa sair. Mexe dentro de nós aqui, Espírito Santo. Espírito lindo, Espírito de Deus. Comece essa mudança por mim aqui hoje. Mexe na minha estrutura, no meu caráter, nas marcas do meu passado. Mexe dentro de mim, arranca o que te desagrada. Mexe na minha estrutura, tira o que fede as tuas narinas. Quebra os meus ídolos. Eu quebro os meus ídolos hoje diante do teu altar. Eu quebro os meus ídolos hoje diante do teu altar. Sinta o Espírito Santo mexendo dentro de você agora. Coloque a mão no seu coração. Essa noite é a noite do confronto. Não aceite sair daqui do mesmo jeito. Peça a Ele. Diga: Espírito Santo, mexe dentro de mim. Um novo homem, uma nova mulher, um novo servo, uma nova serva, um novo filho, uma nova filha. Mexe, Jesus. Mexe, Espírito Santo. Mexe, Espírito Santo. Senhor, nós não queremos esconder as nossas misérias. Nós queremos que elas saiam agora. Nós não queremos esconder aquilo que está sujo. Nós queremos limpar agora. Nós não queremos cobrir aquilo que são as nossas falhas. Nós queremos limpar. Passa o teu sangue em nós. Passa o teu sangue em nós. Por gentileza, onde você estiver, levante as duas mãos. Meu Deus, que presença. Charamas.
Mais presença, Senhor, mais presença agora, mais, toca esse crente. Toca esse crente, toca essas mãos. Toca essas mãos, Espírito Santo, toca essas mãos. Oh, derrama azeite do alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor começou uma grande obra em nós hoje. O Senhor começou uma grande obra em nós hoje. Nós estamos aqui. Eirabaia, xarabacanda, rabaia. 2023 é o ano da mudança. 2023 é o ano da mudança. Sinta essa unção tocando você agora. Receba mais. Tira meus medos, toda timidez, toda prepotência, ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Vamos erguer as nossas vozes e vamos tributar. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Oh, 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 Retira meus medos, toda timidez, com palmas ao Senhor, toda prepotência, ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Só a igreja, em ti só mais, em ti. É pra rasgar os céus. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus, nós vamos dizer que a glória dele, que a glória dele, a glória dele, a glória dele, a glória dele. Só a igreja, mas a glória é tua, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre. Mais uma vez, mas a glória é tua, totalmente tua. Pra sempre.